Nós estudamos o Evangelho de João, nós estamos estudando, e no último nós vimos João capítulo 6, os versículos 67 a 71. E nós entraríamos agora no capítulo 7. Mas nas minhas devocionais, no tempo que eu estou lendo a palavra, eu estou lendo Deuteronômio e o Evangelho de João. Eu gosto de poder intercalar um livro do Velho, um do Novo, e lendo aos poucos, meditando. E eu estou lendo eu li o capítulo 8 do Evangelho de João. E eu creio que o Senhor falou comigo, como o Flávio disse, ele fala pela palavra dele. Então eu gostaria nós continuamos estudando expositivamente o Evangelho, mas eu gostaria que nós pudéssemos ler hoje e meditar nesta porção do Evangelho, capítulo 8, os versículos de 1 a 11. É um texto bastante conhecido e algumas vezes distorcido. Eu gostaria que nós pensássemos um pouco sobre ele e que o Senhor fale por meio da sua palavra. Eu vou projetar os textos, você pode acompanhar na sua Bíblia, que é sempre bom. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde eles estão? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Diante dessa passagem, eu gostaria que nós meditássemos daí a reflexão: quem não tem pecado? Os versículos 1 e 2 diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Isso é algo que eu sempre, quando vejo nos evangelhos, me arrebenta. Jesus é Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Ele e o Pai e o Espírito são um Deus. Comunhão eterna, relacionamento eterno, perfeito. Mas a gente vê aqui que esse Deus encarnado vai para o Monte das Oliveiras, passa a noite lá para falar com o Pai. Ele não precisava disso. E aí eu olho para mim. Se Deus encarnado
Se o Deus Filho, Deus pleno, como Pai, como Espírito, comunhão eterna e plena, durante a eternidade, que a gente não consegue entender, ele se retirava para orar. Como é que eu, um pecador finito, não tenho esse tempo com ele? Como é que eu não posso ter esse tempo com ele? Como é que eu não posso entender que esta é uma característica para cada um daqueles que creem, para mim, se eu creio? Tempo com ele, relacionamento com ele. Jesus fazia isso regularmente. E o Monte das Oliveiras era o local preferido. Ficava mais ou menos 1,5 km de Jerusalém, do centro de Jerusalém. E ele ia para o Monte das Oliveiras para orar, para falar com o Pai. Foi lá que ele vai orar, naquele momento mais difícil para ele, antes de ir para a cruz. E é interessante que o texto diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, a gente vê um pouquinho no verso anterior, que ele estava diante da multidão, e vai para o Monte das Oliveiras orar. E de manhã, ou seja, então ele passou o tempo à noite em oração. Ele fazia isso várias vezes. Ao amanhecer, indica que ele esteve orando durante a noite. E ele então vai para o principal ministério dele, Jesus, que era o quê? Falar dele. Falar, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou. Jesus então se assenta, talvez na escadaria que havia ali no átrio externo ao templo, o povo vai para ouvi-lo. Nós vimos que, nos textos anteriores, que na Galileia, muitos abandonaram, nós vimos isso recentemente, muitos abandonaram o Senhor. A multidão abandonou. E aqui, Jesus agora está na Judéia, em Jerusalém, ele está em outro estado de Israel. E ali então, o povo ainda está ouvindo. Mas esse povo mais tarde vai gritar, crucifica-o. Ainda assim, Jesus os ensina, traz o ensinamento dele. Não de um conjunto de regras, mas dele. Enquanto ele estava em Jerusalém, ele fazia isso todos os dias, ensinando o povo, ensinando os seus discípulos, andando por 3 anos, vivendo com seus discípulos, ensinando o povo e ensinando os seus discípulos sobre ele. Os versículos 3 a 5. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você o que diz? É sempre importante a gente ver que quando os fariseus falam na lei, Moisés diz, eles estão distorcendo algum ponto. No divórcio, por exemplo. Moisés mandou dar carta de divórcio. Jesus falou assim, não, ele não mandou. E aqui a gente vai ver uma outra distorção deles. Quem eram os escribas e os fariseus? Os escribas eram mestres judeus. Dentro dos judeus, do judaísmo, havia várias ramificações. Fariseus, saduceus, zelotes. E os escribas, que eram aqueles que ensinavam e interpretavam o Velho Testamento. O papel dos escribas era ensinar e interpretar a Bíblia deles, que era o Velho Testamento. Os fariseus, eles eram os judeus ortodoxos, eram os radicais, eram aqueles que defendiam a correta doutrina no papel. Eles eram ortodoxos de fachada, radicais, legalistas.
O mestre que eles falam aqui, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Não é que eles o consideravam, era um ato de bajular. Eles querem matar Jesus. E a questão, ela era capciosa, era uma pegadinha. Na lei de Moisés, nós vimos que essa mulher que foi pega em adultério tinha que ser apedrejada. O que você diz? O que você diz, mestre? A lei judaica condenava a morte. Mas o Império Romano não permitia isso, porque Israel estava sob o domínio do Império Romano. E aí então Jesus estava numa situação ali. Só que algo estranho está acontecendo aqui. O que é? Ninguém adultera sozinho. A mulher foi levada e colocada diante daquelas pessoas, diante de Jesus, para ser humilhada. Cadê o homem? Cadê o homem? Aliás, vamos para a lei que os fariseus estavam se pautando. Levítico, capítulo 20. Levítico tem várias leis, eu quero que só que a gente fique no versículo 1 e no versículo 10, para entender quem estabeleceu essa lei, o versículo 1. Que Moisés sim escreve, mas é a lei de Deus. E aí a lei em si que os fariseus estavam dizendo, e a distorção já está acontecendo aqui. Levítico 20, os versículos 1 e o versículo 10. Disse o Senhor a Moisés, então é Deus falando para Moisés, estabelecendo a sua lei. Aí no versículo 10, ele vai falar de várias leis, e no versículo 10 ele vai falar dessa lei específica. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Cadê o homem ali? Só levar a mulher. Deuteronômio 22, 24, que também é lei, diz assim: eliminem o mal, é Deus falando. Por que tem que fazer isso? Eliminem o mal do meio de vocês, do pecado. Eliminem o mal. Isso é Deus falando. Levem os dois à porta daquela cidade e apedrejem-nos até a morte. Deuteronômio está dizendo, lei de Deus. Isso é para a gente entender a gravidade do pecado, seja ele qual for, porque pecado é sempre contra Deus. Se é lei de Deus, é lei de Jesus. Jesus é Deus. Nós vamos ver isso um pouquinho à frente. O fato é que na situação aqui, e aí entra então a hipocrisia, os religiosos não consideram realmente o pecado. Por quê? Porque se eles estivessem considerando o pecado, o que eles iam fazer? Levar os dois lá. Outra coisa é que eles sequer cogitam arrependimento. Não cogitam a misericórdia de Deus descrita em todo o Velho Testamento. Eles agem sem misericórdia. Na realidade, eles queriam expor hipocritamente toda religião, todo religioso é uma fachada. Eles querem expor hipocritamente a mulher e testar Jesus. É o que João vai dizer, versículo 6. Eles estavam usando esta pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. O que Jesus escreve? Dá-lhe especulação. Até Agostinho diz que, eu trouxe aqui a citação, né, gente? Agostinho cria que dessa forma se realçava a distinção entre lei e o evangelho, porque Cristo não escreveu em tábuas de pedra, mas no homem que é o pó da terra. Uau, que coisa linda, mas não está isso no texto. Tem sentido, mas o texto não diz isso. O que ele escreveu? É para ninguém saber.
Então, se você ouvir algum pastor tendo a revelação do que Jesus estava escrevendo, ninguém sabe o que ele estava escrevendo. Mas o ponto é que Jesus parece estar cansado desses fariseus. Parece que ele não aguenta mais. Ele se dobra e fala: meu Deus, meu Pai, lá vem esses caras de novo. E aí então ele demora para responder. Jesus está cansado de religiosos por quê? Porque religiosidade cansa. Se tem algo que um homem inventou e que serve de jogar peso nas costas dos outros, é religião. É insuportável. É insuportável ouvir religiosos. É insuportável conviver com religiosos. Religião é fardo. Lembra que eu estou falando, quando falando de religião, regras que são colocadas para no sentido de obedecer e agradar a Deus. Religiosidade é sempre acusadora e hipócrita. Religiosidade é sempre acusadora e hipócrita. Hipócrita é fachada. Religiosidade nunca é misericordiosa e graciosa. Mas Jesus é sempre. Jesus é sensacional. Os versículos 7 e 8. Visto que continuavam a interrogá-lo, lembra, ele está escrevendo? Ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. E aí ele voltou a escrever. Jesus não disse: se algum de vocês estiver sem o pecado do adultério. Ele disse: se algum de vocês estiver sem pecado. Como eles continuam a... É que não dá para falar encher, né? Porque Jesus, cheio do Espírito Santo, ele tem paciência e longanimidade plena. Se bem que há um momento que ele chega chutando tudo por causa dos religiosos também. Eles pensam: agora pegamos esse falso profeta. Agora a gente pegou. Aí Jesus diz assim: quem dentre vocês aí, inclusive vocês estão me ouvindo, não comete um pecado, você pode tacar a pedra nela. As duas tentativas de pegar Jesus, se ele fala que apedrejar o império, eles poderiam acusá-lo diante do império, está mandando desobedecer, e a lei de Moisés, ele fecha os dois, não tem resposta. E ele fecha de uma maneira que leva todo mundo que está ali a considerar. Há muitas pessoas ali, nós lemos no texto, tem o povo que foi ouvi-lo, os fariseus e os escribas, fariseus e escribas estão fazendo acusação. Jesus fala assim: se algum. Os irmãos normalmente entendem que quando Jesus fica sozinho com a mulher, só vão embora os fariseus e os escribas. Eu quero crer que ali o povo que estava ouvindo também já ficou com a vontade de tacar uma pedra também, já ouviu se algum, só ficou ele e a mulher. Aqueles homens, aquelas pessoas conheciam o Velho Testamento. Quando Jesus está dizendo isso, eles conheciam o Velho Testamento. Eles provavelmente conheciam Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, que diz, e nós conhecemos esse texto numa versão de Paulo: na verdade, não há homem bem entendido, nem homem nem mulher, justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Não existe esse tipo de pessoa. E Jesus está falando: então, já que quem não tem pecado, taca a pedra aí. Irmãos, todo ser humano que já pisou sobre a face da terra sabe disso. Todo mundo sabe. Romanos capítulo 2 fala disso. Deus escreveu a lei dele no coração. Você pode nunca ter ouvido o que é certo e errado da Bíblia. Você sabe. Você sabe.
mentira, roubo, traição. Você não precisa de um livro, você sabe que é errado. Você pode não chamar de pecado, que é pecado, mas você sabe que é errado. E aqueles homens, então, provam que sabiam. Versículo 9. Os que o ouviram o que Jesus acabou de falar. É impressionante isso, né? Um de cada vez. Começando com os mais velhos, mais velho, mais pecado. Foi saindo. E Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Todo mundo foi embora. Chegaram lá cheio de razão. Da lei. Chega com lei. O problema é que nem a lei eles sabem direito, eles distorcem. De repente, vai saber, né? O adúltero era um dos fariseus ou escriba. Ou isso não acontece? Fariseus, escribas e o povo vão saindo um a um. Começando pelos mais velhos, até que a mulher fica só com Jesus. E está diante da mulher o único que podia acusá-la. Porque Jesus é Deus sem pecado. E ela desobedeceu o mandamento de Deus. Ela pecou contra Deus. E Jesus podia exercer o que a palavra dele, o que a lei estabelecida por ele mandava. Mas nos versículos 10 e 11, nós vamos ver que não foi isso que aconteceu. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor. Ninguém, Senhor. Disse ela, declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e não peques mais. Nas versões tradicionais, a NVI, vá e abandone a sua vida de pecado. Texto exposto, eu espero que compreendido. Os termos explicados, explicamos alguns termos, o que eles significam. Uma análise momentânea da história. O que a gente aprende e aplica disso? Porque é isso que a gente precisa entender. É a palavra de Deus, o que ela tem a ver comigo e com você hoje? E eu queria ver 4 pontos disso. O que nós aprendemos? O primeiro é que todos nós somos pecadores. Quando o primeiro casal pecou, Adão e Eva, quando Deus criou Adão e Eva, Deus deu uma ordem para Adão: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. A morte ali tinha 2 aspectos. Uma morte espiritual, que é quando ele come, ele peca, está separado de Deus, e 900 anos depois ele vai morrer fisicamente por causa do pecado. Adão e Eva pecam, e os filhos de Adão e Eva nascem em pecado, e eu e vocês, que somos netos de Adão e Eva, nascemos em pecado. Somos pecadores desde que nascemos. O pecado entrou no nosso meio, por isso que o mundo está do jeito que está. A explicação por que o mundo é um caos, por nossa causa, por causa do pecado. E o texto de Romanos 5,12, ele é um dos textos que mostra isso de maneira clara, diz: da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Lembra? Homens aí, homens e mulheres, todo ser humano. Todos nós nascemos em pecado, por isso que esse mundo está um caos. Por isso que remediar não vai mudar nada. Precisa tratar o coração. E tratar o coração só Deus faz. Educação não pode, psicologia não pode. Melhorar a condição social, nada disso muda. Nós temos países que têm tudo isso, e a depravação lá não dá nem para falar. O homem é maculado pelo pecado, ele nasce em pecado, ele vive em pecado.
É por causa da natureza de pecado que nós cometemos pecados. Nós temos uma natureza propensa para o mal, para o pecado. Nascemos assim, não existe nenhum bom. E então o mundo está nesse jeito, todo ser humano, em todas as épocas, não importa onde ele tenha nascido, que contexto, se nasceu num lar evangélico, nasce pecador. Por isso que nós cometemos pecados. Mas o que são pecados? É importante a gente frisar, especialmente hoje. O que são pecados? E há duas listas claras de pecados. Primeiro em Coríntios 6, 9 a 10, Apocalipse 21, 8. Diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Todos esses em destaque são pecados. Pecados contra Deus. Apocalipse 21, 8 diz: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Todo mundo aqui nessa sala incorre em alguns desses pecados. Nasce pecador, comete muitas, mas muitas vezes alguns desses pecados. Eu e vocês. Não é o meio que faz a gente ser mal. Somos nós que fazemos o meio ser o que é. Pessoas que vivem nessas práticas, que vivem fazendo isso constantemente, sem terem crido em Cristo e sem se arrependerem de seus pecados, vivem, ouvem sobre isso, continuam fazendo, não estão nem aí para quem quer que seja, para a palavra de Deus. Essas pessoas, elas não herdarão o reino de Deus, que é o que Paulo diz em 1 Coríntios, e elas sofrerão a segunda morte, que é o que João diz. É a mesma coisa. Sofrerá o dano da segunda morte, lago de fogo e enxofre, e não herdar a vida eterna é condenação eterna, separação eterna de Deus. Na situação, aí nós voltamos para o texto, o pecado da mulher era qual? Adultério. Está na relação. Mas nós precisamos lembrar, Jesus não falou quem está sem pecado do adultério. Ele falou quem está sem pecado. Sem pecado, portanto, ele não faz distinção. Nos textos de 1 Coríntios 6 e Apocalipse 21, não há uma hierarquia. Se nós considerássemos, nós veríamos, mas espera aí, eu acho que os mais graves deveriam estar por último. Assassino está na frente de mentiroso. Puxa, eu sou mentiroso, mas eu não sou um assassino. A questão é que pecado é sempre contra Deus. É claro que, no caso de adultério, envolve uma outra pessoa, normalmente envolve outras pessoas, o próximo. Mas o pecado é sempre contra Deus. E contra um Deus que é Deus santo e que todo pecado é muito grave, porque é contra um Deus santo. Não é um parâmetro, não somos nós, eu sou mais que esse ou aquele. Não, é contra Deus. É claro que há consequências diferentes para determinados pecados. O próprio texto de Deuteronômio e Levítico estabelecem penalidades ou punições. Deus estabelece penalidades e punições diferentes para cada pecado. Nessa realidade, a gravidade desses pecados variam sim. E mesmo diante do Senhor. Mas acontece que nós precisamos entender que pecado é sempre pecado contra Deus. Um mentiroso que não se arrepende crendo em Cristo, e olha que ele mente pouquinho. Ou um assassino que matou muitos e se arrepende e crê em Cristo, o assassino vai para a presença de Deus, o mentiroso vai ser condenado se não se arrepender. No final, o problema do pecado é que o pecado é contra Deus.
A mulher adúltera, o povo, os escribas, os fariseus, religiosos, eu e você somos pecadores. Muito pecadores. Nesse estado nós estamos condenados. Mas tem o segundo ponto. Do texto a gente vê, religiosidade hipócrita nunca vai resolver esse problema. Então é assim, então eu vou botar um monte de regra para você parar de fazer esses pecados. Você parar. Dá-lhe lei. Aqueles escribas e os fariseus, bem como o povo que ia todo dia no templo, vou lá, né, todo dia. Vou lá ouvir o mestre. Vou lá fazer as minhas práticas. Eles achavam que guardar a lei de Moisés ia dar um crédito para eles. Eles achavam que tentar obedecer a lei de Moisés, afinal a lei de Moisés foi dada por Deus, então se obedecer significa que Deus vai me aceitar. Isso é possível? Nunca foi possível. Nunca foi. Ninguém nunca cumpriu as leis e mandamentos de Deus. Ninguém. O que isso gera então? Revolta ou hipocrisia. O que é hipocrisia? Faz isso, não faz isso. Eu não faço, mas ninguém está vendo. Até o dia que a casa cai. Enquanto ninguém está vendo, eu dou lei. Eu sou melhor, eu ponho regra em você. Você vai, faz, tem que obedecer. Agora, a minha esposa me conhece. Aí ela vai ver, quando você sobe lá e fala que tem que fazer, aqui em casa não é muito assim. Aí vai perguntar assim, os teus filhos parece que não concordam muito com isso aí. Você fala muito, joga peso, mas você não faz. Você é uma definição maravilhosa de Jesus, você é um sepulcro caiado. Isso é uma sepultura bem pintadinha no dia de finados. Mas no dia de finados ninguém abre as sepulturas para ver como está lá, porque lá fede. O religioso é assim. Por fora, ele tem uma fachada. Religiosidade não muda ninguém. Lei não muda ninguém. Eles não entendiam que a lei nunca transformou ninguém. Você consegue entender isso? Você consegue saber que lei não vai mudar você? Não agora, eu vi que mentirosos não vai, eu vou parar de mentir, é para já. Não adianta mais, você já foi mentiroso toda a sua vida, nasceu em pecado, já era. O autor dos Hebreus, essa é maravilhosa, é categórico, essa é sensacional. Olha o que ele diz: a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. A lei de Deus nunca mudou ninguém, nunca transformou ninguém, nunca produziu vida. Mas é a lei de Deus. A lei de Deus não foi dada para eu tentar segui-la? Não. Não. A lei não é boa e o mandamento santo, justo e bom? Paulo fala isso? Sim. A lei foi dada por Deus, ela é perfeita, ela é maravilhosa, ela é santa, ela é boa, ela é de Deus. Mas é só Deus que pode cumprir. A lei reflete o caráter de Deus. Mas pecadores não têm condição nenhuma de obedecer a lei. Sem Cristo, a lei é impraticável, inatingível e condenatória. A lei nunca teve o objetivo de salvar ou de nos tornar aceitos por Deus. Nunca. Eu vou parar de fazer isso, vou começar a fazer isso, Deus vai contabilizar. Não. A lei não tem esse papel. Deus nos deu a lei para mostrar que nós somos pecadores. Só que antes da lei existir, nós já éramos pecadores. Ele mandou a lei para mostrar, aqui está o retrato de quem vocês são. Aonde está isso? Romanos, capítulo 3, versos 19 a 20. Sabemos que tudo o que a lei diz, os mandamentos de Deus dizem, todos eles, por exemplo, tudo aquilo lá,
adultério. A palavra diz: não adulterarás, não matarás, não assassinarás, não darás falso testemunho, não minta. Tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela. Quem? Todos nós aqui. O contexto era os judeus, que Deus deu a lei para os judeus, mas agora nós temos a lei de Deus na nossa mão. Por que ele deu a lei? Para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Ou seja, a lei está lá para mostrar assim: você é um pecador. Eu sou um pecador. Então ela é um espelho. Você vai para a lei e ixi, eu sou isso aqui. E eu sou isso. E eu sou tudo isso aqui. Eu sou um pecador. Portanto, é óbvio então que ninguém vai ser declarado justo diante dele, Deus, baseando-se na obediência da lei. Por quê? Porque ninguém obedece. É mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei está aqui, está lá, tudo escrito. Eu olho, rapaz, eu sou tudo isso aqui. Eu desobedeço tudo isso. Eu estou consciente de que eu sou pecador. A lei foi dada para isso, para nós. Ninguém vai chegar: Deus, eu fiz isso, fiz aquilo. Mas eu tenho uma relação daqui de tudo que você não fez. Ou que você deveria fazer e não fez, ou que você fez errado. E ela é grande. É bem grande. Inclusive aqueles pensamentos que você achava que ninguém está vendo, pois é, está tudo aqui contabilizado. Às vezes que você achou que aquele pastor está falando um monte de bobagem, que é tudo asneira, que estava falando para você, falou assim: isso aí não é para mim não. Está aqui, ó. Você acha que isso não acontece? Ela serve para mostrar, mas ela tem um outro papel. Ela mostra aquele que cumpriu toda a lei. Gálatas capítulo 3, versículos 23 e 24. Antes que viesse a fé em Cristo, Cristo se manifestasse, nós estávamos sob tutela da lei e nela encerrados. Para que essa fé, que de futuro haveria de revelar-se. Paulo está falando, é o mesmo Paulo, escreve Gálatas, Romanos. Nós estávamos debaixo da lei, nós estávamos debaixo da tutela, todo mundo debaixo da lei. Todo mundo então, pecador, nela encerrados. Só que ele está falando para crentes aqui. Essa lei, ela tinha um objetivo para nós que cremos. Qual era, Paulo? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. O que é o aio? Aio era alguém que conduzia uma criança. Ele não sabe onde, então é um tutor que vai guiando. Ó, é por aqui, é por aqui. A lei, qual que é o objetivo da lei? Mostrar Cristo. Você não pode, mas se você crer em Cristo que pode, que cumpriu, a justiça dele é dada a você. Por quê? Por amor e de graça. Então, apesar de você ser quem é, eu e vocês, sermos quem nós somos, se nós crermos em Cristo, o cumprimento de Cristo, total e pleno, Ele é o único que cumpriu, Ele nos dá por amor e de graça. Isso é evangelho. Por isso que regra não muda ninguém. Agora, se eu for para Cristo, Ele não somente me dá a sua justiça, mas Ele me dá a sua vida, para que eu possa andar segundo a palavra dEle e os mandamentos dEle. Irmãos, toda religião, mesmo que use o nome de Jesus, que vive em função de esse é mais do que aquele, de que esse pecado, como fizeram os escribas e os fariseus, leva uma, não leva a outro, dispõe um e não dispõe o outro, de finge que é santo. Tudo isso não tem nada a ver com o evangelho, mesmo que use o nome de Cristo. Que vive em função de acusação, de cobrança, de usos e costumes, aparência externa, mas por fora é top. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Então, pelo jeito aí, pode viver no pecado, então. Se é só crer em Cristo, então vamos viver no pecado. É só dizer que eu creio em Cristo,
Que eu creio na graça, que eu creio em Jesus, então vou viver no pecado, vou adulterar, vou mentir, vou roubar. É isso? Terceiro ponto do texto. Pecado é sempre pecado diante de Deus. A gravidade do pecado continua sendo grave. É tão grave que Deus mandou seu filho para morrer por causa de pecado. Se não fosse grave, ele dava um jeitinho outro qualquer. O que nós vimos lá em Levítico e Deuteronômio? O adultério é um pecado contra Deus. Quem ordenou a execução dos pecadores? Quem disse? Disse o Senhor. Então foi Deus que mandou. Isso mostra que Deus é santo, sim ou não? A lei de Deus não é lei de Deus? Dele, Deus é. Deus muda? Não. Cristo é Deus? Sim. Ué, mas ele não mudou? Ele não está mudando com a mulher daqui? Ele não está mudando com a mulher? Não era para apedrejar? Jesus não declarou para ela, vai e abandone a sua vida de pecado. Ele não está dizendo que ela podia viver naquele jeito. O que aconteceu? E aí eu creio, a mulher quando chama Cristo de Senhor, mostra arrependimento. Quem fez isso também? Paulo. Estava indo matar cristão, quando ele vê Jesus, ele fala, Senhor. Aí nós temos um texto de Tiago, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Não é maravilhoso? Para aqueles que reconhecem pecadores, crendo em Cristo, a misericórdia dele triunfa sobre o juízo dele. Mas para o pecador impenitente, Jesus só prorroga a punição. Deus não muda. O João, que nós estamos lendo aqui, escreveu Apocalipse, não foi? Lembra da relação de Apocalipse 21, adúlteros e todos os mentirosos? Fala de mentirosos, porque você já encaixamos fácil nisso. Mentirosos que não se arrependem vão ser condenados. Quem escreveu Apocalipse? João. Quem falou para João escrever o que ele escreveu? Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para lhe mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Jesus Cristo, Deus está dando, Jesus está falando aos seus servos, no caso de João. João, escreve aí, que aqueles que viverem nessas práticas vão ser condenados. Qual que é pior? Lago de fogo e enxofre ou morrer apedrejado? Deus não muda, irmãos. Deus não muda o seu caráter. Deus é santo. Mas Ele age de formas diferentes. Não é assim? Hoje nós não temos mais Deus abrindo o mar, dando sinais. Hoje nós não temos mais apóstolos. Nós não temos mais o Deus encarnado em nosso meio. Ele habita em nós pelo Espírito, naqueles que creem. Nós cremos, e é tão real quando Ele veio. Mas Deus age de formas diferentes, daí então a revelação progressiva de Deus. Mas o caráter dele é imutável. Aquela mulher merecia ser condenada, e se ela não tivesse se arrependido, o que eu creio, apesar do texto não dizer, eu creio que a ação dela e a ação de Cristo por ela mostrou que ela se arrependeu, ela foi perdoada. Ela não será condenada no dia do juízo. Mas aqueles que podem hoje não ser apedrejados como mandava a lei, se permanecerem no seu pecado sem arrependimento, vão ser condenados. Pessoas que rejeitam a Cristo e amam seus pecados sem se arrependerem, serão condenadas porque Deus não muda. Um outro ponto para nós terminarmos então. Cristo perdoa e transforma o mais vil pecador. Era aquela mulher, somos eu e você. Nós somos aquela mulher. Você consegue ver isso? Se você não vê isso,
Que o Espírito Santo abra o seu entendimento para mostrar que você é um pecador, uma pecadora. E que lei não muda, mas que Cristo muda. Não importa o tamanho do seu pecado. Não importa quantas vezes você tenha pecado. Se você creu em Cristo, se você se arrependeu de seus pecados tendo crido em Cristo, nele, Cristo, há perdão total. Por amor e de graça. Não importa o que você e eu tenhamos feito. Se nós entregarmos a nossa vida a Cristo, Ele nos perdoa. E não somente nos perdoa, mas Ele nos transforma. Nós não sabemos nem o nome da mulher. Mas eu creio que aqueles que creem vão encontrá-la. Para aqueles que estão em Cristo não há mais condenação. Nenhuma condenação. Jesus não disse isso para ela? Eu não condeno você. Mas eu sou pecadora. Mas se você crê em mim, eu não te condeno. Eu te perdoo, eu te salvo, eu regenero você. E não somente isso que ele falou para ela, vai e abandone a sua vida de pecado. Eu não somente perdoo você, mas eu dou condição e meu poder em você, para você não mais viver na prática do pecado. Cristianismo é Cristo em nós. Se nós cremos em Cristo, Cristo habita em nós. Ele transforma a nossa vontade, os nossos valores, aquilo que nós gostamos. Ele faz, Cristo faz, não regras, não religião. Cristo faz. Eu creio que quando Jesus falou, vai e abandone a sua vida de pecado, Jesus está dando poder para ela não fazer mais aquilo. E se eu e você cremos em Cristo, ainda que pequemos, nele reside o poder para que nós não mais pequemos. E se eu pecar, ele disse para mim, não te condeno. Não há mais condenação. Cristo não somente nos perdoa, mas Ele vem fazer morada naqueles que o recebem. E Ele concede àqueles que o recebem o poder do Evangelho sobre o pecado. Nós não cantamos aqui? Para o pecado não vivo mais. Eu sou livre em Cristo. Você crê nisso? Você crê no Evangelho? O que é o Evangelho que Cristo fez? Quando nós cremos no Evangelho, como nós respondemos à ação do Espírito que gera vida em nós, nós nos arrependemos. Nós nos entristecemos por causa dos nossos pecados, porque os nossos pecados são contra o Deus Santo. Mas se nós nos arrependemos, Ele nos perdoa de todos eles. O sangue de Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. E não somente isso, Ele nos dá uma nova vida, uma vida que nos capacita a viver para a glória dEle. Nós somos como aquela mulher. Você consegue ver isso? Eu e vocês somos pecadores. Mas se nós temos em Cristo, cremos nele, Ele não mais nos condena. Ele agora nos capacita a abandonar qualquer prática de pecado para a glória dEle.